Olá, meu amigo, você que batalha, você que presta concurso público. Aquele que tem tatuagem, responda para mim, por gentileza. Aquele que tem tatuagem está proibido de ter acesso a uma função, a um cargo, a um emprego público? Toda e qualquer tatuagem é proibida no serviço público? Será que todo e qualquer cargo público é proibido, ou seja, é proibido de ter acesso? Permaneça comigo, assista esse vídeo até o final. Sou o professor Sérgio Nunes, especialista em Direito Constitucional, professor universitário e tentarei responder essas perguntas para você. Você sabe muito bem que a partir de 88, a Constituição de 5 de outubro de 88, a Constituição Cidadã, passou a exigir justamente a necessidade de prestar ou de se realizar certame público para acesso à administração pública, justamente para se garantir a isonomia, justamente para que não houvesse favorecimento de A ou B. A Constituição Federal ela estabelece alguns requisitos para ingresso no serviço público. Então você deve estar se perguntando, ora professor, quando nós falamos, por exemplo, em limitação de idade, quando nós falamos, por exemplo, em limitação de altura, esses requisitos, eles são constitucionais, eles são compatíveis com a Constituição? Meu amigo, é necessário que você entenda o seguinte, a Constituição no artigo 37, inciso 1 e 2, diz o seguinte, diz que os cargos, as funções e os empregos públicos são acessíveis aos brasileiros e estrangeiros que atendam aos requisitos legais. Tá ok? E é possível sim que a lei, veja, repito, a lei estabeleça requisitos de ingresso, requisitos diferenciadores. Agora, esses requisitos, meus caros, diz a Constituição Federal, eles devem ter relação com a complexidade, com a natureza das atividades a serem exercidas. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade, inclusive, de sumular na súmula 683 com relação à limitação de idade, que é um requisito, na boa parte dos concursos públicos que limitam o acesso ao serviço público. O Supremo, então, disse que desde que essa limitação esteja presente na lei e desde que essa limitação esteja relacionada à natureza do cargo, à atividade, à natureza da atividade a ser exercida pelo servidor, é sim possível e é sim compatível com a Constituição. Mas, afinal de contas, você deve estar se perguntando, e as tatuagens? E as tatuagens, aquelas tatuagens que o candidato muitas vezes ostenta? Meus caros, eu gostaria de agora trabalhar com você um caso concreto que ocorreu aí recentemente, no estado de São Paulo. Um candidato lá no estado de São Paulo foi reprovado no exame, na fase de exame médico, justamente porque tinha uma tatuagem na perna. E lá ele estava concorrendo a um cargo de soldado na Polícia Militar do estado de São Paulo. Tá ok? Ele foi reprovado, ele então recorreu à justiça, em primeira instância ganhou, mas o estado de São Paulo recorreu, foi ao TJ e no TJ, o TJ reformou a decisão e ele perdeu, o candidato perdeu, chegando ao Supremo Tribunal Federal. Então, meus caros, ao chegar ao Supremo Tribunal Federal, você muito bem sabe, a Constituição Federal ali, a partir do artigo 62, a Constituição diz que o Supremo é o guardião, ele é o intérprete máximo da Constituição Federal. Então, cabe agora ao Supremo Tribunal, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, dizer se a tatuagem é ou não é proibida em concursos públicos, mesmo que militares. Tá ok? Então o ministro Fux, ele já estabeleceu, já disse que há sim repercussão geral neste caso. O procurador da República, o senhor Janot, Roberto Janot, ele já emitiu parecer dizendo o seguinte, que no estado de São Paulo, naquele caso específico do estado de São Paulo, por não estar prevista na lei esta proibição e sim, e única e exclusivamente no edital, ela é inconstitucional porque fere o princípio da legalidade. O senhor Procurador-Geral da República disse também em seus argumentos que, mesmo que estivesse presente na lei, a proibição por si só da tatuagem ela é desproporcional. Só lembrando que o Supremo Tribunal Federal ainda não julgou o recurso extraordinário 89.84.50 lá de São Paulo. Ele não julgou, então ele vai se manifestar, vai se posicionar ainda. Mas então você deve estar se perguntando, professor, afinal de contas, eu tenho uma tatuagem. Eu tenho uma tatuagem, eu posso ou não posso fazer o concurso para a Polícia Militar, Vocês muito bem sabem que estamos aqui prestes a ser lançado um edital aqui no estado do Tocantins, para a Polícia Militar do estado do Tocantins. Muito bem, eu posso ou não posso fazer, professor? Essa é a sua pergunta. Meu caro, veja só o seguinte,
Veja bem, aqui no estado de Tocantins, a lei 2.578, que regulamenta o ingresso, os requisitos de ingresso na Polícia Militar, não diz absolutamente nada, não diz nada com relação à proibição de tatuagem. O que fez, o que proibiu, a bem da verdade, foi o edital passado. O edital passado ele proibia sim, ele dizia que se o indivíduo tivesse tatuagens fora do alcance do uniforme, né? A tatuagem é no braço, por exemplo, e o uniforme termina aqui, o uniforme de educação física ou administrativo, por exemplo. Se a tatuagem ficasse à mostra, o indivíduo não poderia ingressar na instituição, não é? E mesmo quando a tatuagem ela não ficava à mostra, se ela fosse ofensiva à missão, aos valores da instituição, ainda assim o indivíduo estaria proibido de ingressar na instituição, tá ok? Então, professor, afinal de contas, eu posso ou não posso ingressar? Veja só, meu amigo, veja só. Se não existe nada na lei aqui no estado de Tocantins, em tese você pode entrar. O edital ele não pode, ele não é, por mais que ele seja a lei do concurso, ele não pode ofender a Constituição sob a pena de ferir o princípio da legalidade. Então, meu caro, concluindo aqui, é necessário que você entenda o seguinte. Para que a tatuagem seja proibida, primeiro ela deve estar presente na lei sob pena de ferir o princípio da legalidade. Depois, mesmo estando presente na lei, ela não pode proibir, a lei não pode proibir de forma genérica toda e qualquer tatuagem. Isso feriria o princípio da isonomia. Além de estar presente na lei, além de ser específica, ela também não pode ser discriminatória, ela não pode ser um motivo, uma razão, uma forma de se discriminar as pessoas. Então ela tem que ser muito específica. Ora, a tatuagem ela não pode, por exemplo, trazer mensagens ofensivas aos costumes e etc. Tá ok? Se você tem uma tatuagem, ela fica em um local que fica coberto pelo uniforme, se essa tatuagem ela não tem nenhuma mensagem, por exemplo, de apologia ao crime, de apologia à violência, de apologia à pedofilia, que é uma espécie de crime, você pode ficar tranquilo, você pode sim fazer, tá ok? Desde que, claro, ela não seja uma tatuagem que fica à mostra, por exemplo, que fique nas mãos, que fique na face. É o entendimento que tem prevalecido. Mas repito a você, o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou e esse é um tema extremamente polêmico, No mais das contas, você, ao final, pode recorrer ao judiciário e tentar o ingresso na instituição. Espero que você, então, compartilhe esse vídeo com seus colegas, seus amigos que estão também se preparando, né? E que nós criemos aí uma rede de estudos e de preparação e que o resultado seja a sua aprovação. Até a próxima!